Livro do Apocalipse, capítulo 8. Livro do Apocalipse, capítulo 8, verso 1 e verso 2 somente. Apocalipse, capítulo 8, verso 1 e verso 2, diz assim: Quando o Cordeiro abriu o sétimo selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então, vi os sete anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Amém? Então, João, continuando a sua visão, que começa desde o capítulo 4, passa pelo 5, onde João vê o livro de 7 selos. Depois tem o capítulo 6, onde mostra a abertura desses selos, a qual o Cordeiro de Deus, que é Jesus, abre aqueles selos. Depois tem um interlúdio, uma pausa no capítulo 7, onde nós estudamos sobre 144 mil selados de Israel e a visão dos glorificados. Agora, João volta novamente a contemplar aquele livro misterioso, aquele livro que traz dentro de si o plano de Deus para a terra, para os salvos, o juízo de Deus sobre a terra. E ele vê o Cordeiro agora abrir o sétimo livro, o sétimo selo do livro. Nós vemos lá no Apocalipse 5 que o livro é assinado com 7 selos. Agora o livro vai ser totalmente aberto, ele está fechado. Agora na abertura do sétimo selo, o livro é totalmente aberto. E quando esse livro é totalmente aberto, a Bíblia diz que houve silêncio no céu cerca de meia hora. Não sabemos o porquê. A Bíblia não fala o porquê desse silêncio. Nós vimos no Apocalipse 4, 5, até mesmo Apocalipse 7, do verso de número 10, até o verso 12, o louvor que é entoado junto ao trono de Deus, pelos 4 seres viventes, pelos anciãos, pela multidão de salvos, pela multidão de anjos. Nós vimos que eles louvam e adoram a Deus continuamente, mas depois que Cristo abre o sétimo selo deste livro, houve silêncio no céu. Houve um silêncio no céu. Vamos ver aqui algumas investigações de alguns eruditos que falam o porquê desse silêncio no céu. Diz que os anjos ministrantes se calaram para Deus ouvir os louvores prestados por Israel, que ascendiam desde a terra. Talvez este silêncio igualmente tenha esse propósito. Segunda interpretação que alguns dizem. O texto de Esdras, capítulo 7, verso 30, fala-se de um período de silêncio, de 7 dias, durante o qual ninguém estará vivo, pois Deus eliminará a antiga ordem e dará início a uma nova ordem de coisas. Isso será feito mediante uma nova criação. Os 7 dias seriam dias de criação, tal como está declarado na criação original. Terceira especulação, há uma tradição judaica que diz que no quinto céu existem companhias de anjos de serviço que cantam louvores à noite, porém são silenciosos de dia por causa da glória de Israel. Isto é, que os louvores de Israel sejam ouvidos na corte celestial, porquanto o Criador tinha entrado no templo para ouvi-los. Está em Abacuque, capítulo 2, verso 20, e Sofonias 1, verso 7, onde eles acreditavam na cultura judaica que o Senhor Deus descia até o templo para ouvir os louvores de Israel, os louvores daquele povo. E há uma outra interpretação sobre isso, gostaria de ler aqui. Após o intervalo do capítulo 7, o Cordeiro abre o sétimo selo. Subitamente cala-se toda a música, os cânticos e as vozes em volta do trono.
Reina então um silêncio total nos céus por quase meia hora. Até esse momento toda a atenção achava-se voltada ao trono, às pessoas e eventos que o cercavam. Agora que o sétimo selo é quebrado, o livro pode ser aberto. João não terá mais visões do trono a partir de agora. O conteúdo do livro começa a ser visto. A atenção é toda concentrada sobre a terra e os horrores que ela terá de suportar. Este sétimo selo conduz ao julgamento das 7 trombetas que se seguem. Logo após estarão em cena mais julgamentos da ira de Deus. Então eles acreditam aí que este silêncio imperava no céu por causa dos próximos julgamentos que haveriam de vir. As 7 trombetas e depois delas as 7 taças, ou os 7 cálices da ira de Deus, que ia ser a consumação dos séculos, para a nova criação de Deus, para o novo céu e para a nova terra, para o juízo final, e para que então o plano de Deus fosse estabelecido totalmente. Então, não podemos dizer o que significa esse silêncio por cerca de quase meia hora. Não foi meia hora certinho, mas foi mais ou menos. Então, não sabemos falar para os irmãos aí. O que é esse silêncio? Por que ele ouve? Só há conjecturas e mais conjecturas, mais pensamentos, interpretações e filosofias, mas não podemos dizer com clareza e exatidão o que significa este silêncio no céu. Porque até mesmo está um lugar de louvor, de adoração a Deus. Talvez por causa da solenidade, da severidade do momento, então toda a criação fica em silêncio, aguardando então que Deus comece a executar e a dar ordem aos seus anjos para tocar as trombetas do julgamento e do juízo de Deus. Então, não sabemos falar com total certeza que mistério seria esse. Verso 2 de Apocalipse 8 diz assim: Então vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. Eles foram dadas 7 trombetas. Agora João vê 7 anjos ali. Não aqueles que ele já tinha visto, os 4 seres viventes, mas ele vê 7 anjos ali específicos. A Bíblia não fala o nome deles, então nós não podemos aqui falar quem são eles. O 7, nós sabemos que o 7 é o número da perfeição, então nós vamos ver muito o número 7, principalmente no livro do Apocalipse. 7 estrelas, 7 capiçais, 7 igrejas, 7 Espíritos de Deus, 7 olhos, 7 chifres, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, 7 igrejas, 7 anjos. Então nós vamos ver o número 7 aí várias vezes no livro de Apocalipse, porque o 7 ele é o símbolo, significa o número da plenitude, da perfeição de Deus. O número 6 é o número da besta, 666 é o número do homem. Então, esses 7 anjos, eles estavam em pé diante de Deus. E Deus deu para eles 7 trombetas, para que eles pudessem tocá-las. Que trombetas eram essas? Trombetas do julgamento de Deus. O comentarista aqui diz: João vê agora 7 anjos que estavam diante de Deus, dispostos a cumprir a sua vontade. Embora não sejam identificados, foram selecionados para receber as 7 trombetas. A Bíblia não declara, mas foi o próprio Deus que deve ter lhes dado as trombetas, pois eles achavam-se em sua presença. Essas trombetas são feitas provavelmente de prata, idênticas às usadas no tabernáculo. Números capítulo 10, versículo 2, vai falar sobre trombetas também, né? No tabernáculo. Números capítulo 10, verso de número 2, diz assim: Faze 2 trombetas de prata, de obra batida farás, e serão para a convocação da congregação e para a partida dos arraiais. Então,
Deus deu uma ordem para Moisés fazer 2 trombetas de prata, e uma seria para convocação na congregação, para ajuntamento do povo das tribos, quando Moisés quisesse falar algo para eles da parte de Deus, para juntá-los, reuni-los, e outra trombeta, quando tocasse, era para avisar que eles saíam de partida. Eles sairiam daquela localidade e marchariam para outro local, pois nós sabemos que Israel perambulou 40 anos no deserto, então era assim que eles se organizavam, através do toque dessas trombetas. Em 2 Crônicas, capítulo 5, fala de trombetas também, verso de número 12. 2 Crônicas, capítulo 5, verso 12, diz assim: E quando os levitas, cantores de todos eles, isto é, Asaf, Remã, Jedutum, seus filhos e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos e com alaúdes e com harpas, estavam em pé, para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. Então, ali também no término da obra do templo, a glória de Deus aparece no templo, a qual Salomão levantou. Havia levitas louvando a Deus com harpas, alaúdes, com símbolos sonoros, 120 sacerdotes ali com eles, estavam tocando trombetas ali, trombetas de louvor ao Senhor. Então, trombeta é muito interessante na Bíblia. O profeta Joel disse no capítulo 2: Tocai a trombeta em Sião, perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está próximo. O dia do Senhor. Então, a trombeta é um instrumento usado para alerta, para ajuntamento, é usado para muitas coisas. Este tipo de trombeta é usado ainda nas batalhas. Então, até mesmo nas batalhas a qual Israel tinha, eles tinham as trombetas para usá-las. Em Números capítulo 10, do verso 1 ao 10, fala desse tipo de trombeta. Números capítulo 31, versículo de número 6, fala dessa trombeta de batalhas. Vamos ver lá. Números capítulo 31, verso 6, diz assim: E Moisés os mandou a guerra, de cada tribo 1000, a eles e a Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, a guerra com os utensílios santos e com as trombetas do alarido na mão. Ou seja, as trombetas de guerra, do alarido. Então, eles tinham esse tipo de trombeta também, que era usada nas batalhas, para tocar nas batalhas. Oséias, capítulo 5, verso de número 8, diz assim: Tocai a buzina, a trombeta em Gibeá, a trombeta em Ramá, gritai altamente em Bet-Aven, após ti, ó Benjamim. Então ele fala sobre uma trombeta tocando para avisar da guerra, para avisar das batalhas. Então, aleluia, as trombetas eram muito usadas sobre isso. 7 trombetas. As trombetas que anunciaram a queda dos muros de Jericó foram executadas por 7 sacerdotes. Está no livro de Josué, capítulo 6. Glórias a Deus, versículo 4. Glórias a Deus. Havia 7 sacerdotes com 7 trombetas que tocaram e anunciaram a queda dos muros de Jericó. Havia diversos tipos de trombeta, mas todas davam toque certo, para que a voz tivesse sentido. As Escrituras declaram que o povo de Israel estava familiarizado com o som da trombeta, em qualquer sentido, como por exemplo, nos dias de alegria, festividades e sacrifícios, havia toque de trombeta. Em tempos de guerra, que está em número 10, 9, na festividade número 10, do verso 1 ao 6, a fim de convocar o povo para ouvir os mandamentos divinos, Êxodo 19, verso 19. Em meia guerra havia também som de trombetas, Josué 6, verso 4 ao 5. Nas festividades solenes, Salmo 81, verso 3. Nas mãos dos profetas, as trombetas simbolizavam
pronunciamentos escatológicos do juízo de Deus, do fim dos tempos. Isaías, capítulo de número 27, versículo 13. Vamos ver lá, na boca dos profetas, pronunciava juízo às trombetas. Isaías 27, verso de número 13. Diz assim: e será aquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Síria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém, ao toque dessa trombeta. Eles se reunirão e adorarão o Senhor em Jerusalém. Joel, capítulo 2, verso 1, eu já disse aqui, tocar a trombeta em Sião. Sofonias, capítulo 1, verso 16, diz assim: dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortes e contra as torres altas. Então, Sofonias, o profeta menor, ele profetizou a destruição, a guerra e a trombeta sendo tocada contra as cidades fortes e contra as torres altas, contra tudo que é elevado e tudo que se acha ser grande. Nas mãos dos anjos de Deus, elas representam castigos iminentes. As trombetas nas mãos de Deus, elas simbolizam e representam castigos iminentes. Em várias passagens escatológicas na literatura judaica, a trombeta anuncia o advento do Messias e o fim do mundo. O número 7 dessas trombetas indica que Deus trará algum julgamento perfeito, completo e inteiramente apropriado para realizar seu propósito contra o mundo dos ímpios. Então será um julgamento perfeito, completo e inteiramente apropriado para realizar seu propósito contra o mundo ímpio, que vai estar nesses 7 anos aí sobre a terra. Então, as trombetas na mão dos anjos significam o juízo iminente, juízo vindouro que há de vir. Terceiro versículo, Apocalipse 8. Terceiro versículo, diz assim: veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. Houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Então, João ele vê, depois desses 7 anjos, outro anjo. Aparece outro ser angelical, que não é Jesus. Alguns falam que esse anjo é Jesus, mas não é. É um anjo do Senhor, é um anjo de Deus, é um mensageiro angelical com uma missão. E este anjo ficou de pé diante de Deus também, como estavam aqueles outros que receberam as trombetas. Meu Deus! Só que este anjo, ele veio até Deus com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecer, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então, havia um altar de ouro diante do trono. E este anjo, como o sumo sacerdote fazia, com o incensário nas mãos, com aquele cheiro agradável de perfumes aromáticos, misturou aquilo com as orações, a Bíblia fala bem claramente aqui, de todos os santos. Que Deus nos dê graça para chegarmos até o fim da nossa jornada, para que as nossas orações, para que o reino de Deus se manifeste na terra, a justiça de Deus se manifeste, Cristo seja glorificado, esteja no meio da oração de todos os santos,
oração de Paulo, de Moisés, de Elias, de Enoque, de Daniel, de Davi, de Estevão, de Pedro, de João, de Tertuliano, de Agostinho, de Irineu, de Lutero, de Calvino, de John Wesley, a oração de todos os santos, daqueles milhões que morreram no Coliseu, cantando e orando, no primeiro século e no segundo século. Vai estar tudo lá. A oração de todos os santos, de todos os salvos, de todos os que estão com Cristo, vai estar misturada junto com o incenso. E este anjo vai oferecê-lo no altar de ouro que se acha diante do trono de Deus. Isso aqui é muito interessante. Este anjo que se manifesta. Tens um incensário. O leitor deve observar como o livro do Apocalipse combina entre si em cada detalhe. No capítulo 5, verso 8, que antecede a abertura dos selos, João descreve ter visto salvas de ouro cheias de incenso. E no presente capítulo 8, que é a semelhança do capítulo 5, antecede o toque das trombetas, João contempla novamente o incensário de ouro contendo o incenso. Observemos que neste texto as orações oferecidas diante do trono sobre o altar celeste são as de todos os santos, não apenas dos mártires, conforme se vê em Apocalipse 6:9. O texto assegura-se o poder da oração. Todas as orações ascendem a Deus. Os pedidos que devem ser realizados por intermédio delas se cumprirão. A providência divina garante isso. A oração aqui é somente dos santos, pois Deus não ouve a pecadores. João capítulo 9, verso 31. Diz que Deus não ouve a oração de pecadores, somente de arrependidos. Mas aqueles que endurecem no pecado, que amam a prática do pecado, suas orações, diz a Bíblia, não são ouvidas, são abomináveis diante de Deus. Então, a importância da oração, a importância, Deus é fiel e Ele vai responder todas as orações a qual os cristãos fizeram nesta terra, em prol da família, em prol do reino de Deus, em prol da salvação de almas, em prol do julgamento sobre Satanás e seus demônios, sobre o governo ímpio, sobre autoridades iníquas, que roubam, que extorquem, sobre falsos profetas. Todas essas orações então serão respondidas pelo juiz, pelo Senhor, pelo advogado, pelo rei, pelo cordeiro, pelo leão da tribo de Judá. Todas elas o Senhor vai responder. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Olha que legal esse comentário. O templo celestial não possui apenas um trono, possui também um altar de ouro e um incensário que está diante do trono. Isso faz nos lembrar de que o tabernáculo terrestre foi construído de acordo com o padrão celeste, mostrado por Deus a Moisés no Monte Sinai. Em Êxodo 25, verso 9, Deus mostra para Moisés como construir o tabernáculo. A arca da aliança, o altar do incensário, o altar de ouro, a mesa, o candelabro. Deus vai mostrando a medida para ele, as roupas que os sacerdotes teriam que usar, a cor, tudo na medida certa. E tudo isso que Moisés construiu, a Bíblia diz que era uma sombra do que já existia no céu. Está em Hebreus capítulo 9. Hebreus capítulo 9. Diz assim, Hebreus 9, terceiro versículo. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha um incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro todo em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná, e a vara de Arão que tinha florescido e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não faremos agora particularmente. Então, aqui era o que foi feito na terra, um exemplo do que havia no céu. Com Hebreus 9, do verso 3 e 4, reconhece, o Santo dos Santos era o local mais reservado do santuário.
É-nos dito que Cristo não entrou no santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no próprio céu. Aqui João vê que o tabernáculo terrestre era um mero tipo do original. Um outro anjo, não um dos 7, aproxima-se do altar, fica ali a segurar um incensário de ouro. É-lhe dado muito incenso para que ofereça com a oração dos santos sobre o altar. Muito incenso significa grande número de orações, incluindo a súplica dos santos de todas as épocas. Em especial esta petição: venha o teu reino, pois a vida do reino trará a plenitude das bênçãos de Cristo. Ficamos sabendo também que o julgamento da ira de Deus é necessário para que a esperança dos santos torne-se plena. Como Daniel profetizara, a atual ordem mundial será destruída antes que o reinado de Cristo possa encher toda a terra. Vamos ver essa profecia de Daniel. Daniel, capítulo 2, livro do profeta Daniel, o capítulo 2. Daniel profetizou que para que o reino de Cristo se manifeste na terra de uma maneira literal, primeiramente será destruído os reinos deste mundo. Daniel, capítulo 2, versos 34 e 35. Vamos ver o 31 para os irmãos entenderem. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Essa estátua, que era grande e cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti. Sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro e seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estava vendo isso quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a tragana, e as velhas vestiu, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Então, nós sabemos, pelo capítulo 1 da leitura, Nabucodonosor tem um sonho, capítulo 1 e 2, e ninguém consegue interpretar, nem ele consegue lembrar o sonho que ele teve. Então ele fala para todos os magos que eles vão morrer porque eles são mentirosos. Só que Daniel fica sabendo disso, vai orar, junto com seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus revela para Daniel o sonho que Nabucodonosor teve e a interpretação. E o sonho é este. Nabucodonosor está deitado, dormindo, eles vão uma estátua com a cabeça de ouro. E se nós vemos o capítulo 2 inteiro, a própria Bíblia vai dar a interpretação. A cabeça de ouro era ele mesmo, Nabucodonosor, o reino dele, o reino da Babilônia, o reino de glória. Depois dessa cabeça ele vê o peito e os braços de prata. Aí ele vê o reino dos Medos e Persas, que seria o reino depois dele. Depois desse reino ele vê o vento e as coxas de cobre, o reino mais fraco, menos glorioso, que é o reino da Grécia, dos gregos, do imperador Alexandre o Grande, que foi o reino mais curto de todos eles, por isso falo bem. Depois ele vê as pernas de ferro, os conquistadores, os romanos, foi o reino mais duradouro, por isso que as pernas é a maior parte do corpo humano, foi o reino mais duradouro. E depois dessa, haverá os pés, que é mistura de ferro e de barro. E o pé tem 10 dedos. Esses 10 dedos está lá, já é um outro estudo, Apocalipse 13 fala que a besta vai ter 10 chifres, ou seja, 10 dedos, 10 reis, 10 governantes que vão ajudar ela a governar o mundo inteiro, o anticristo. Então, será tudo isso destruído por uma pedra que vai ser lançada sem auxílio de mão alguma. Vai esmiuçar essa estátua e vai crescer e vai encher o mundo inteiro. Que esse simboliza o reino de Deus. A interpretação dessa pedra está no versículo 44 e 45. Daniel capítulo 2. Vamos ler lá. Vamos ler o 36, tá? Nós vemos o capítulo inteiro.
É maravilhoso essa visão. Esse é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Daniel 2:36. Verso 37. Agora Daniel vai falar o que significa essa estátua. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus dos céus o tem dado o reino, o poder, a força e a majestade. Aleluia. E onde quer que habite o filho dos homens, animais do campo e aves do céu, ele te entregou na tua mão e fez que dominasse sobre todos eles. Tu és o cabeça de ouro. Então, olha lá, o próprio Daniel está dizendo, você, Nabucodonosor, o reino da Babilônia é a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. E o quarto reino será forte, como o ferro, pois com o ferro esmiúça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele usará e quebrantará. Esse aqui é o Império Romano. O Império Romano, que tudo quebrou, tudo subjugou. Verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os artelhos eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Então esse é o reino do anticristo, que será forte por um lado, mas frágil por outro. Alguns estudiosos talvez dizem que o anticristo não vai conseguir governar o mundo inteiro. Muitas nações não vão se sujeitar a ele. Ele vai ter mais poder sobre a Europa, que é o antigo Império Romano. Alguns países, mas alguns chegam a dizer que alguns países como Estados Unidos, como China, até mesmo com o nosso continente aqui, muitos deles não vão adorar a besta, não vão se render a ela. Haverá guerras, então, que serão travadas. E ele vai vencer todas, a Bíblia diz isso, mas se vai haver guerras, ele vai vencer todas, significa que muitos não vão se sujeitar a ele. Vai haver lutas. Quando ele implementar a marca da besta e o chip, muitos não vão aceitar aquela marca. Não porque são cristãos, mas porque o ser humano é assim, o ser humano não, tem ser humano que não aceita escravidão. Por exemplo, o índio, vai tentar colocar qualquer marca no índio, eles não vão aceitar. Alguns povos lá da China, da Índia, muitos não irão aceitar essa marca, esse domínio mundial. Por isso que fala que, em parte, ele vai ser forte e, em parte, ele vai ser frágil. Vai haver guerra, vai haver grupos de revolucionários, vai haver grupos de resistência ao governo, que não aceitarão o governo mundial. Até mesmo na Europa, haverá esses pequenos grupos que não vão aceitar o domínio. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Por isso que ele vai colocar a marca e ninguém vai poder comprar nem vender se não tiver aquela marca. Para aquilo poder detectar quem é por ele e quem é contra ele. Porque aí vai mexer com a barriga, com a fome. A pessoa não vai poder comprar nada se não tiver aquela marca, aquele selo. Então, isso aqui é muito interessante. O governo dele, então, em parte é de ferro e em parte de barro. Assim, por uma parte, o reino será forte, por outra, será frágil. Será um reino dividido, o verso 41 diz. Então, não será um reino unido. O único reino unido é o reino de Cristo. Por mais que Satanás queira, até nesse período de 7 anos, que Deus vai permitir ele reinar, nem ele vai conseguir unir todos os povos. Não conseguirá. E diz também o verso 46, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, misturar-se-ão com semente humana. Será uma mistura. Pessoas cheias de espíritos imundos. Humanos misturados com demônios. Então, um reino de misturas. Mas o verso 44 vai dizer, mas nos dias desses reis, o Deus do céu, rei, ou seja, vai haver mais reis reinando junto com o anticristo.
Ele vai ser o cabeça, mas ele vai ter, segundo os teólogos, segundo a Bíblia, 10 chifres, 10 reis, 10 poderes. Então quem acha que o ministério de reis vai acabar, vai sempre existir. Embora muitos países, a maioria dos países do mundo, eles são presidentes da república, em muitos países existem reis, aí sempre vai existir reis, até o final dos tempos. E esses reis, diz assim no verso 44, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e esse reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para sempre. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disso. E certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Amém. Então, Deus deu esse sonho para um homem ímpio, Nabucodonosor, e revelou para Daniel o sonho e o significado do mesmo, sobre o fim dos tempos, a qual o reino será de Cristo. Voltando ao Apocalipse, Satanás sabe disso. Ele também sabe que seu tempo é curto. Apocalipse 12:12 diz que ele sabe que o tempo dele é curto. Consequentemente, ele acha-se por detrás das falsas religiões, cultos e ideias de tolerância ao pecado, e inclusive as ideias da nova era. Todos esses movimentos tentam destruir o cristianismo. Mas Cristo é vitorioso, sua vitória é mais que certa. E nossas orações têm um lugar especial em tudo isso. Alguns supõem que o incenso aqui referido destina-se a recolher as orações dos santos, como Apocalipse 5:8. Outros já pensam que desde que o incenso é dado ao anjo, deve este misturá-lo às orações dos santos. O anjo mostra que as orações sobem até Deus. Assim, a nuvem de fumaça com aroma suave, produzidos quando o anjo movimenta o incenso sobre o altar, é sinal de que o Senhor Deus está recebendo as orações. Jesus, é claro, tornou esta aceitação possível, pois Ele vos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Efésios 5:2. Agora as orações de todos os santos, feitas no decorrer de toda a história da igreja, encontram-se prestes a ser respondidas. Deus não as esqueceu. Então, agora essas orações estão prestes a ser todas respondidas. Todas respondidas através do Cordeiro de Deus, através dos julgamentos de Deus. Então, esse altar, esse incenso, ele é derramado ali sobre as orações. Verso 4 diz assim, Apocalipse 8. E da mão do anjo subiu a presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu de fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então, o fogo no altar, fogo no altar. No Antigo Testamento, o fogo sempre representa a imediata resposta de Deus ao seu povo. O fogo. Então, esse fogo aqui simboliza o quê? Quando o anjo toma incensário, enche de fogo no altar e o atira à terra. Significa a resposta das orações dos santos. Assim como em 1 Reis 18, Elias orou, Deus derramou fogo do céu. Em 1 Crônicas 21:26, Salomão orou, Deus mandou fogo sobre o altar. Tem o mesmo sentido, é a resposta das orações dos santos. A resposta vem na forma dos terríveis julgamentos das 7 trombeiras. Sempre o fogo está em foco. O fogo se relaciona muito com um dos atributos da natureza de Deus, que é um fogo consumidor. Hebreus 12, verso 29. O nosso Deus é fogo consumidor. O texto em estudo também nos lembra a ação similar de Moisés diante de Faraó, quando tomou cinzas do forno e as espalhou na direção do firmamento. E quando desceram à terra, simbolizaram a praga que estava prestes a cair à terra. As cinzas quentes serviu dos sinais dos julgamentos vindouros. Tal como na visão paralela de Ezequiel 10:2, quando o homem vestido de linho recebeu ordem para ir entre as rodas sobre o querubim, para encher sua mão com brasas, tirado dentro dos querubins, espalhando-a sobre a cidade condenada. Assim também aqui as brasas caem, mostrando que os juízos divinos estão às portas. Os trovões e relâmpagos e terremotos que surgem
quando as brasas são lançadas sobre a terra, são sinais de advertência do julgamento de Deus que se aproxima. Então, Ezequiel 2, verso 10, capítulo 10, verso 2, um homem vestido de linho, cata fogo dos querubins e esparrama pela cidade de Jerusalém, simbolizando a condenação, que haveria de dizer. Então, tem alguns aí que dizem para Deus esparramar fogo sobre a cidade. Temos que tomar cuidado com isso, porque sempre que o fogo é esparramado na cidade, significa o juízo e o julgamento de Deus sobre os povos. Então, depois que esse fogo desce, diz a Bíblia que há relâmpagos, há trovões, há terremotos. Aqui o outro comentarista também diz: quando o fogo atinge a terra, João, que ainda está no céu, nas proximidades do trono, ouve diversos sons. Apesar de não nos ser dito que vozes eram aquelas, notamos que a mesma palavra é usada para som ou voz de trombeta. Zacarias, capítulo 1, verso 14 a 16, fala da trombeta do grande dia do Senhor. Além disso, no Antigo Testamento, trovões e relâmpagos são sempre usados por Deus para fazer julgamento sobre os pecadores. 1 Samuel 2, do verso 10, capítulo 7, verso 10, diz sobre isso. Salmos 18, verso 13 ao 14. Isaías também profetizou: do Senhor dos Exércitos vem o castigo com os trovões, terremotos, grande estrondo, tufão, tempestade e chamas devoradoras. Isaías 29, verso 6. Olha só a semelhança, né, com esse texto. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, terremotos, grande estrondo, barulho, tufão, vento, tempestade, tufão, um tornado, um vento forte, um furacão, tempestade e chamas devoradoras. Isaías 29, 6. Então, esse é o julgamento. Todos estes sons que João ouve, juntamente com o terremoto, deve ter produzido um efeito semelhante aos temores e outros fenômenos sentidos no Monte Sinai quando da entrega da lei. Êxodo 19 e Êxodo capítulo 20. Quando Deus estava entregando a lei a Moisés, havia terremotos, trovões ao redor do Monte Sinai. Então é o efeito aí da presença da glória de Deus. Certamente tudo isso deixará o povo aqui na terra cheio de temor e temor, como os antigos israelitas. Êxodo 19 e 16. Quando eles viram os sinais fumegar, eles ficaram com medo. Assim será também nesse dia. Agora o próximo versículo 6 diz assim, do Apocalipse 8. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. A oração dos santos já oferecidas, mas as tempestades e terremotos são uma advertência de que o tempo é chegado. Os 7 anjos já estão preparados para tocar suas trombetas. Espero apenas o sinal de Deus. As pragas que se seguem são julgamentos parciais, administrativos sobre o mundo endurecido pelo pecado. Mas vejamos que somente uma parte do mundo será afetada por enquanto. A semelhança do que aconteceu com os selos, onde os 4 primeiros introduziram os 4 cavaleiros e foram seguidos por 2 selos distintos e finalmente por um 7º, aqui também podemos ver que as primeiras 4 trombetas formam um grupo e são seguidas por 2 igualmente distintas e então por uma trombeta final. Assim como nos 7 selos tem 4 cavaleiros, semelhante, depois tem mais 2 selos que são distintos dos primeiros 4, depois tem o último, assim a sucessão das 7 trombetas também. As 4 são meio semelhantes, depois tem mais 2, que é a quinta e a sexta, distintas, depois tem a última, que já vai desencadear mais 7 taças da ira de Deus. Mais ou menos tudo parcial. Então, essas aqui não são terríveis ainda. Elas vão destruir parcialmente a terra. As piores são as últimas. As 7 taças da ira de Deus. Elas são as piores de todas. Essas aqui só está começando o julgamento, o juízo. Está só ferindo a terça parte da terra. Mas no último estágio da grande tribulação vai ferir toda a terra. É o que nós vamos estudar
aqui agora sobre essas trombetas que eles estavam preparados para tocar. Versículo 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo, de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra e das árvores, e também toda a erva verde. Então, nós vemos que o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, e houve saraiva e fogo de mistura com sangue, e foram atirados à terra. Foi então queimada a terça parte da terra, e das árvores e também toda a erva verde. Então, o primeiro juízo da primeira trombeta fala de juízo sobre todas as florestas, ervas. A terça parte delas serão queimadas. Então, haverá uma grande escassez de alimentos. Muitos animais morrerão de fome, muitos seres humanos morrerão também. Haverá uma falta e haverá um grande abalo na economia. Se o anticristo prometeu trazer uma economia próspera a todo mundo, essa primeira trombeta já vai começar abalando a economia mundial da comida. Meu Deus! Inflação. Porque o que acontece? Quando se faltam alimentos, o que acontece? Ou quando se tem pouco e muita demanda, o preço dele vai subir. Mesma coisa que tem 1 milhão de pessoas e 100 mil quilos de feijão. Vai custar um preço. Agora imagine que a terça parte dele seja perdida. Desse mil vai ter mais ou menos 30 mil quilos para 1 milhão de pessoas. Então o preço vai se elevar muito dos alimentos, das ervas. Sem contar que vai atingir até mesmo os animais. Né? Até o preço deles vai se elevar também. Porque muitos vão morrer. E essa primeira trombeta então vai atacar as florestas. Saraiva e fogo misturado com sangue. Saraiva e fogo misturado com sangue apresentam uma tríplice combinação horrorosa. Tal simplicidade expressa a manifestação terrível da ira divina sobre a terra e seus habitantes. Essas 6 substâncias são, com exceções variáveis, sempre usadas por Deus no campo do castigo. Faraó e seus súditos sofreram na pele esse terrível castigo. Os homens que viveram no período sombrio da grande tribulação o sofrerão também. Os castigos aqui apresentados não podem ser simbólicos, mas reais. Também não podem ser encaixados com fatos históricos, mas sim juízos preparativos para a parousia de Cristo, a vinda de Cristo, que quer dizer, deve estar no futuro. Devamos ter em mente que o Senhor Jesus disse no início e no término desse livro, que essas coisas em breve hão de acontecer. Observemos agora a posição geográfica de cada castigo, atingido um só alvo, no seu início e consumação: a terra, o mar, os rios e as fontes, o sol. Escureceu-se o sol e o ar. Veja o paralelismo se faz tenebroso. O grande rio Eufrates. Aqui está a sequência do que vai começar a acontecer agora. A primeira vai atingir a terra, a segunda o mar, a terceira os rios e as fontes de água, a quarta trombeta vai atingir o sol, a quinta vai escurecer o sol e o ar, a próxima vai se fazer tenebroso, a outra trombeta vai atingir o grande rio Eufrates, para preparar para a batalha do Armagedon. A outra houve no céu grandes vozes que diziam, veja o paralelismo, e saiu grande voz do templo do céu do trono dizendo: apenas segundo depreendemos na introdução, dos juízos são vistos de forma parcial, enquanto que na consumação são vistos de forma universal ou total. Ou seja, esses juízos que estamos vendo são formas parciais, ou seja, não abrangem toda a terra. Mas os juízos da consumação, que é uma das 7 etapas da ira de Deus, serão globais, universais, atingirão todo o mundo.
que vai começar lá em Apocalipse 14. Meu Deus. 14, 15 vai falar sobre isso. A segunda trombeta. Então aí nós vemos a primeira trombeta, que vai atingir a terra, e vai trazer grande destruição. O maior efeito sobre a terra virá do fogo, que queimará um terço das árvores e de toda a vegetação. Isso difere de uma queimada usual, que às vezes ocorre quando se está na época de seca. Trata-se claramente de um julgamento divino. O fogo fará com que muitos animais fiquem sem alimentação, que é aviso para todo mundo. A segunda trombeta, verso 8. E o segundo anjo tocou a trombeta, e uma culmo, que grande montanha ardendo em chamas foi atirada no mar, cuja terça parte se tornou em sangue, e morreu a terça parte da criação, que tinha vida, existente no mar, e foi destruída a terça parte das embarcações. Então, a primeira trombeta atinge a terra, agora a segunda vai atingir o mar. Uma grande montanha ardendo em chamas. O que será essa grande montanha? O que será esta praga? Vamos ler aqui algo interessante. Depois do fogo haver atingido a terra, o segundo anjo toca a sua trombeta, e alguma coisa como uma grande monte ardendo em fogo aparece. A semelhança da aparição do sangue, desta árvore e do fogo, essa massa ardente materializa-se nos céus para ser lançada ao mar. Isso, especula alguns, pode ser um asteroide ou uma massa rochosa constituída de combustível gasoso vindo do espaço, que se decomporá ao atingir a atmosfera da Terra. Contudo, se isso for um simples fenômeno, não há de ser acidental, pois é Deus quem aciona tal fenômeno. E esse só se manifesta quando o anjo toca a segunda trombeta. Seu poderoso impacto sacode a terra, todos o sentirão. Logo de início, uma terceira parte do mar torna-se em sangue. Veja as primeiras 10 pragas do Egito em Êxodo 7, verso 17 até o 21, onde o Nilo transforma-se em sangue. Alguns creem que essa passagem significa que as águas são transformadas pelo poder criativo de Deus em sangue real. Outros pensam que seja o sangue de animais marinhos que leva o mar a ficar em tal estado. Outros ainda relacionam esse sangue a uma tintura vermelha, causada por uma explosão de certas plantas microscópicas, algumas vezes tóxicas, que ocorrem com alguma regularidade nos mares atualmente. Como a terça parte do mar transformada em sangue, o resultado é que um terço dos peixes, baleias e outras criaturas do mar também perecerão. De igual modo, um terço de todas as embarcações serão destruídas. Pode ser que o impacto dessa massa rochosa cause imensas ondas, afundando navios no mar e destruindo os que se acharem ancorados. Isso terá um efeito desastroso sobre o suprimento de alimentos do mundo e sobre o comércio. A destruição dos navios causará enormes prejuízos à humanidade. Então, essa segunda trombeta vai atingir o mar, a terça parte do mar, e a terça parte vai se tornar-se em sangue. E vai morrer a terça parte da criação que tinha vida existente no mar. Morrerá. E será destruído a terça parte da embarcação. Então, com essa queda dessa montanha, que alguns dizem que é um meteoro, que é um asteroide vindo do céu, que vai cair e contaminar as águas, transformando-as em sangue, ou literal, ou na cor somente vermelha. Eu acho que esse sangue, várias coisas que falou aí, não vai bater. Esse sangue, eu acho que já é um sinal de Deus mesmo. Deus já vai fazer. Então, é igual eu li aqui, as 3 interpretações. Né? Alguns dizem que é o sangue dos animais, outros dizem que é somente uma cor vermelha que a água vai ficar, por causa das coisas dessa montanha, desse asteroide que vai cair, que é tóxico. Outros dizem que vai ser transformado em sangue e água. Agora, nós não sabemos. Eu fico com a transformação do sangue. Agora, não sabemos como será. E nem quero saber também, né? Nem quero estar nesse dia aí. Se tiver aí, isso aqui não foi arrebatado. Eu acatei que é um sinal de Deus. Tá? É um sinal, não é nada que fala o sangue do peixe, uma cultura
ser. E o que é interessante é que a terça parte dos barcos vai ser destruído também. Então, com certeza, com a queda desse objeto que vai vir dos céus, vai causar uma grande onda, um tsunami. Vai destruir as embarcações, pescadores vão ficar sem emprego, muitos vão morrer de fome. E nós sabemos que a economia do mundo, Brasil, os países, a maioria dos transportes que é usado para nós vendemos os nossos produtos lá para os outros países e comprarmos nos outros países, é tudo embarcação que vem, nos portos. Então, vai ser afetado aí também a economia. Então, vai haver um grande abalo na economia mundial. Terça parte dos barcos serão destruídos. Imagine os milhões e milhões que serão destruídos. É um barco que deve custar mais de milhões. Uma embarcação dessas gigantes que carregam muitas coisas. Então, vai haver um grande abalo na economia. Terceira trombeta, verso 10 e verso 11. Diz assim: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas uma grande estrela, ardendo como tocha. O nome da estrela é Absinto, e a terça parte das águas se tornou em absinto. E muitos dos homens morreram por causa dessas pragas, porque se tornaram amargosas. Então, terceira trombeta tocada, a primeira atinge a terra, segunda o mar, a terceira vai atingir os rios e a fonte das águas potáveis, água doce. A segunda atingiu o mar, as águas salgadas, agora vai atingir as águas doces. Alguns poderiam dizer a segunda, mas então nós temos a água doce ainda. O mar pode estar em sangue. Os peixes podem ter morrido do mar, mas nós temos peixes de água doce. Nós temos ainda água doce. Só que agora, essa terceira trombeta vai atingir a terça parte dos rios de todo mundo. Pode ser até aqui no Brasil, né? Porque só o rio Amazonas ali com aqueles rios já dá mais da terça parte da água potável do mundo inteiro. É um rio ali que tem muita água. Acho que é o maior rio do mundo, né? Segundo os estudiosos. Está em briga quando tem o rio Nilo do Egito e o rio Amazonas. São os dois maiores rios do mundo. Então, possivelmente é um desses dois vai ser atingido, né? Que engloba aí a maioria das águas potáveis do mundo. Quem sabe será um pensamento meu aqui. Quem sabe não será essa terceira trombeta e não vai atingir o Brasil na grande tribulação, os rios do Amazonas. Então, esse terceiro anjo toca. O soar da terceira trombeta, só virar a página aqui. O soar da terceira trombeta é sinal para uma grande estrela. É sinal para que uma grande estrela caia do céu. Ardente tinha aparência de uma tocha cruzando a imensidão. A estrela aparentemente não afeta a terra, mas envenena todas as fontes de água natural. Rios, represas, açudes, lagos, etc. Lençóis freáticos, porque embaixo da terra existe lençóis de água freáticos, da onde os homens tiram água também de poços. A palavra grega para estrela pode também ser traduzida por planeta ou meteoro, ou outro corpo celestial. É usada ainda metaforicamente para referir-se a um anjo, Apocalipse 9:1. Homem e ao próprio Cristo. Então a palavra estrela na Bíblia, ela tem vários símbolos. Ela refere-se algumas vezes a Cristo, algumas vezes a pastores das igrejas, que é o caso das 7 estrelas. Então, só que esse que está falando estrela aqui não é nem anjos celestiais, que também tem símbolo como estrela, nem Cristo, nem pastores de igreja. Essas estrelas aqui representam meteoros, cometas, pedras que cairão do céu, uma pedra por si só. Consequentemente, alguns usam essa referência para identificar a grande montanha de fogo do versículo 8, e a terra relacionam com os anjos expulsos do céu para descer a terra. Nada nessa passagem, porém, diga que devamos optar por uma interpretação espiritual, pois o versículo em apreço é claro ao falar de um corpo, possivelmente meteoro, que entrando na atmosfera terrestre, inflama-se e pega fogo pela fricção com ar.
Em contraste com a montanha de fogo, do verso 8, esta estrela parece ser mais líquida. Ela poderia ter sido criada especificamente por Deus para gerar